Revelado, a mensagem emocionante que me fez expulsar meus visitantes em 24 horas. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da padaria, iluminando o trigo que dançava entre os cestos, enquanto o cheiro do pão fresco se espalhava pelo ar. Raquel, com suas mãos enfarinhadas, moldava mais um pão, sentindo o calor do forno refletir na sua alma. Para ela, aquele era mais do que um simples trabalho, era a herança de seu pai, um legado que batia forte no seu coração. Mas, ultimamente, algo estava mudando. A pressão das expectativas familiares e a chegada de um concorrente moderno começaram a sufocá-la. Os clientes chegavam felizes e alegres, como se aquela pequena padaria fosse uma extensão de suas casas. Raquel ouvia risadas e histórias em meio a conversas calorosas, mas um burburinho familiar começava a cercá-la. Mantenha tudo como sempre foi, Raquel, insistiu sua mãe numa manhã, com um olhar exaurido como quem defende uma tradição esquecida. Mas será que isso era o que a cidade realmente precisava? Enquanto ela assistia a nova padaria se encher, um aperto no peito se formou. O coração da açougueira, a compaixão da professora de dança, a nostalgia do velho cliente. Todos os rostos pareciam questioná-la. O que você vai fazer? E se tudo aquilo acabasse? Um grito surdo ecoou em sua mente. Raquel começou a se perder entre a opressão de suas lembranças e as novas ideias de seus amigos. Por que não inovar? A vida é cheia de possibilidades, bradou Caio, despertando uma tempestade dentro dela. A ideia de modernizar a padaria parecia um chamado, mas também um risco. Como poderia deixar para trás o que era tão profundamente enraizado? Foi nesse momento de incerteza que a velha carta de sua avó, esquecida em uma caixa de memórias, se apresentou como um sopro de esperança. Raquel a leu com lágrimas nos olhos, sentindo cada palavra como uma carícia em seu coração. As tradições são o nosso alicerce, mas a evolução é a nossa libertação, dizia a carta. E assim, como um raio de sol atravessando uma tempestade, aquela mensagem clara a fez despertar. Era hora de encontrar sua voz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A determinação foi crescendo em Raquel, mas a pressão emocional das visitas insistentes a deixava angustiada. Era preciso um tempo para respirar e pensar no que realmente desejava. Com o coração acelerado, decidiu afastar as visitas que a cercavam, enquanto novos planos começavam a tomar forma em sua mente. Ela se viu atendendo aos fiéis clientes que sempre a apoiaram, mas as vozes de julgamento ecoavam em sua cabeça como um eco distante. Assim, em meio a risadas e narrações sobre suas vidas, Raquel sentia um dilema se formando. A pergunta assombrava suas noites: como equilibrar a tradição da família com meus próprios sonhos? O futuro da padaria e de sua essência estava em jogo. A luz da manhã brilhava, mas a sombra das decisões a esperava ao final do dia. E antes que pudesse perceber, todo o significado daquela luta estava prestes a ser revelado. Será que Raquel encontraria coragem para ser a mudança que sua família teme? Um dia ensolarado, o despertador despertou Raquel com sua melodia familiar, mas havia algo diferente no ar. O aroma do pão fresco a envolvia como um abraço, mas sua mente estava focada em planos que ainda dançavam, assustados, ao seu redor. Era a hora de reunir coragem. Com fatia de pão na mão, ela decidiu que ao final do dia, se sentaria com sua mãe e revelaria suas intenções. Precisava daquele apoio, mas sabia que também enfrentaria resistências. Enquanto fazia o pão, cada movimento se tornava mais claro. Seria necessário pegar a tradição de sua avó e transformá-la em algo novo. Raquel visualizava uma padaria vibrante, onde elementos clássicos se misturariam à modernidade. Trouxinhas recheadas, pães artesanais com sabores inusitados, e até mesmo uma área onde as crianças pudessem brincar enquanto os pais desfrutavam de um café. A ideia começou a fervilhar como fermento. A empolgação a encheu, mas logo a sombra da dúvida surgiu. E se as pessoas não fossem receptivas? E se seus clientes antigos se sentissem traídos? A justaposição de amor e medo era palpável, e ela sabia que precisava se concentrar. No final da tarde, quando as luzes da padaria começaram a brilhar como estrelas, Raquel avistou sua mãe se aproximando. O coração batia cartonado dentro do peito, mas ela respirou fundo e tentou transmitir a determinação que ardia dentro dela.
Mãe, eu preciso falar com você, disse ela, tentando manter a voz firme. A expressão da mãe mudava de curiosidade para um véu de preocupação. Raquel então expôs suas ideias, cada palavra escolhida com cuidado, como cada ingrediente de um bom pão. Ela falou sobre a necessidade de evoluir, de não deixar que a modernidade a engolisse. Falou sobre a carta da avó, sobre como aquelas palavras ecoavam em seu coração, dando vida a um sonho que ela estava guardando dentro de si. Os olhos da mãe começaram a se encher de lágrimas, e o silêncio pairou entre as duas. Raquel viu o peso das expectativas, dos anos de dedicação, refletido no rosto familiar da mulher que tanto amava. Você pensa que isso vai funcionar? Perguntou sua mãe, a vulnerabilidade transparecendo na voz. Eu não sei, mãe, mas eu preciso tentar. Não posso deixar o medo dominar minha paixão, Raquel respondeu, quase em um sussurro. Após momentos que pareciam uma eternidade, sua mãe finalmente falou. Se você acredita, eu também vou acreditar, mas saiba que não será fácil. Raquel sentiu um misto de alívio e ansiedade. Estava claro que ela não estava sozinha, mas a jornada apenas começava. As vozes adversas ainda ecoavam, e a concorrência moderna não tiraria férias. Elas precisariam de um plano. A noite caía e mais ideias pulsavam na mente de Raquel. Seria preciso um evento que apresentasse essa nova visão. Algo que engajasse a comunidade, atraísse novos clientes, mas que respeitasse os que sempre estiveram ao seu lado. E se organizassem uma degustação de novos pães e doces com receitas da avó, mas apresentados com toques modernos. Raquel não conseguiu conter um sorriso. Com a ideia na mente e o apoio da mãe, seu coração batia mais forte. Seria a noite em que mudaria tudo. A empolgação invadia cada canto de seu ser, permitindo que a dúvida recuasse, até que ouviu uma batida na porta. Era Caio. O que você está planejando agora? Ele tinha um olhar curioso e um sorriso que convidava a conversa. Raquel hesitou por um momento, mas decidiu que seria a hora de compartilhar seu plano. Caio, você pode me ajudar a colocar isso em prática, mas será preciso coragem e muita criatividade. E assim, mais do que apenas um pouco de farinha e água, uma nova fase da padaria começava a tomar forma. Raquel respirou fundo e olhou para o céu que já anunciava a chegada da noite. Uma batalha interna se iniciava. Será que ela conseguiria a coragem necessária para se defender de prazos e expectativas? Raquel não conseguiu dormir. As horas passaram lentamente enquanto sua mente girava como um moinho. A ideia de reinventar a padaria estava vibrando dentro dela, mas as dúvidas dançavam como sombras em cada esquina de seus pensamentos. Faltava menos de uma semana para o evento, mas ela sabia que o cronograma a pressionava de maneira implacável. Na manhã seguinte, enquanto o sol iluminava a padaria, Raquel chegou cedo. O aroma do pão ainda aquecido pelos fornos parecia sussurrar promessas de um futuro brilhante. Mas quem disse que o caminho seria fácil? O telefone tocou várias vezes, trazendo pedidos que exigiam sua atenção. Cada ligação era pulsações em seu peito, lembrando-a do quanto a mudança era urgente. A pressão subia. Caio apareceu antes do almoço, trazendo consigo um ar de entusiasmo contagiante. E aí, Raquel? Como estão os planos para a degustação? Você está pronta? Ele trazia uma pasta cheia de rascunhos e ideias. Estou tentando, mas a cada dia parece que a lista de coisas a fazer só aumenta. Será que conseguiremos alcançar todos os objetivos? Sua voz tremia um pouco e a insegurança escapava por entre os dentes. Vamos com calma. Um passo de cada vez, disse Caio, papel em mãos. Cada ideia que eles discutiam, desde a seleção de pães até as músicas que tocarão, pulsava nova energia. E ao mesmo tempo, cada sugestão trazia à tona os medos. E se não agradassem? E se, no final das contas, ainda sentissem falta da tradição? Raquel decidiu que era a hora de aproveitar esse receio como combustível, então compartilhou algo que vinha guardando. Sabe, a carta da vovó estava falando sobre riscos. Isso também é parte da nossa herança. Ele fez uma pausa, olhando para ela com um sorriso encorajador. Então vamos arriscar juntos. Temos que fazer isso por nós e pela nossa história. Vamos resgatar a essência e modernizar. Isso é incrível. O dia foi passando, e o planejamento começava a parecer uma realidade. Já tinham até convidado amigos e familiares para ajudar na divulgação nas redes sociais, mas a inquietação de Raquel ainda não a deixava em paz. Como ela poderia agradar tanto aos mais velhos quanto aos novos consumidores? Será que a comunidade entendeu que a mudança seria uma forma de honrar sua avó e ao mesmo tempo criar algo fresco e novo? Naquela noite, quando o dia finalmente terminou, ela decidiu fazer algo para acalmar a mente. Pegou a massinha e começou a fazer pequenos pãezinhos em formato de coração e estrelas.
Enquanto moldava a massa, as emoções foram se aquietando. Ela sentiu que a transformação poderia representar muito mais do que um simples evento. Era um símbolo de amor, de coragem e de renovação. E assim, entre risos e farinhas, Raquel e Caio terminaram a noite animados. Mas mesmo depois de todas as promessas de um futuro brilhante, um sentimento persistente de ansiedade se instalou. No dia seguinte, ao abrir a padaria, Raquel encontrou uma surpresa à sua porta. Um grupo de clientes antigos, de rostos conhecidos, esperava-a com expressões confusas. Precisamos conversar, disse um deles, com um tom sério que fez o coração de Raquel disparar. Aquelas palavras reverberavam em sua cabeça. O que será que eles queriam discutir? Será que a mudança estava despertando um sentimento de rejeição antes mesmo de acontecer? O coração dela acelerou como se estivesse às vésperas do evento. O que poderia estar em jogo? Raquel respirou fundo e se aproximou do grupo, tentando decifrar as expressões sérias que a rodeavam. Em sua mente várias perguntas dançavam. Seria sobre os novos produtos? E se eles achassem que estavam sendo traídos? Cada expressão de preocupação a fez sentir um nó no estômago. Oi, pessoal. O que está acontecendo? Ela perguntou, forçando um sorriso que mal escondia sua ansiedade. Raquel, a gente viu que você está mudando tudo na padaria. Queremos entender melhor o que vai acontecer, disse Dona Neide, uma cliente antiga e devota, seus olhos carregados de afeto e preocupação. Ela hesitou, mas sabia que era hora de se abrir. É verdade. Estou tentando trazer algumas inovações respeitando, claro, as tradições que sempre foram parte de nós. Quero que a padaria cresça e se conecte com novas gerações, mas não quero que vocês se sintam excluídos. Os 12 pares de olhos na sua frente pareciam acompanhar suas palavras, mas a tensão no ar era palpável. Raquel, a gente se preocupa com o que pode ser perdido. A sua avó fazia tudo com tanto carinho. Você sabe que tudo isso é mais do que pão, certo? Um homem mais idoso, que sempre aparecia na padaria, interviu com uma voz rouca. Aquelas palavras a penetraram como um golpe, provocando um aperto em seu coração. A herança que ela tanto tentava modernizar, talvez fosse a mesma que mantivesse todos unidos. Eu sei, e essa é a razão pela qual quero manter algumas receitas tradicionais enquanto incorporo outras novas. Tentar equilibrar o antigo e o novo. A tradição não precisa morrer, ela pode se transformar. O desespero em sua voz estava se tornando evidente. Dona Neide gesticulou como se quisesse esclarecer. Nossas memórias estão conectadas aqui, nesta padaria, e com você. A gente só não quer perder o que já temos. Podemos ajudar, se você deixar. Um silêncio pairou no ar. O desejo deles de colaborar deu um novo sabor àquelas palavras. Raquel sentiu a esperança crescer dentro dela, mas ao mesmo tempo, ainda havia algo a mais. Vocês estão dispostos a trabalhar junto comigo? Ela não esperava que a resposta fosse tão empolgante. Claro! O que quiser, Raquel. Juntos somos mais fortes. Afirmou outra cliente e os murmúrios de apoio começaram a ecoar. O coração de Raquel batia mais forte. Havia uma centelha de alívio, mas as dúvidas não haviam desaparecido. Então vamos fazer assim, vamos criar um dia de degustação onde todos poderão opinar e participar. A opinião de cada um aqui é valiosa, propôs Raquel, sentindo um arrepio de determinação percorrer seu corpo. Conforme os rostos sorridentes se iluminavam, Raquel também percebeu que aquela conversa mudará alguma coisa dentro de si. Ela estava disposta a arriscar, mas estava pronta para ouvir, para aprender e para encontrar um meio de unir passado e futuro. A transformação não era apenas dela, era da comunidade. Assim, enquanto os clientes saíam com um ar renovado, Raquel ficou parada por um momento, absorvendo a energia deles. Afinal, havia um mundo inteiro de possibilidades diante dela, mas sua mente ainda estava inquieta. As vozes internas de insegurança começaram a sussurrar de novo. E se você não conseguir agradar a todos? Com o coração ainda acelerado, ela decidiu que precisava de um momento para respirar. Iria se reunir com Caio e juntos, revisitar tudo o que tinham planejado. Era a hora de não apenas arriscar, mas tornar a mudança um verdadeiro compromisso emocional. Mas enquanto ela se dirigia para o fundo da padaria, um novo dilema surgiu em sua mente. E se uma dessas novas receitas causasse discórdia entre os integrantes mais conservadores da comunidade? Isso a deixou inquieta. Agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas reais. O evento estava se aproximando e o peso das expectativas pesava como um pão quente, levedando suas preocupações e esperanças juntas. O que mais ela poderia descobrir? Com o som suave da porta da padaria se fechando atrás de si, Raquel caminhou lentamente até a parte dos fundos. O cheiro do pão fresco ainda pairava no ar,
mas havia outros aromas se misturando, trazendo promessas de novidades. Ela sentia que cada passo que dava era mais pesado que o anterior. Caio estava na mesa, rodeado de papéis e anotações, se perdendo em suas próprias ideias. Raquel notou a expressão concentrada dele e sorriu levemente. Ei, complicado aqui, hein? Ele ergueu a cabeça com um sorriso. Oi, Raquel. Só tentando organizar algumas receitas novas. Pensei em algo bem especial para o dia de degustação. A energia dele era contagiante e por um momento os medos de Raquel diminuíram. E se eu te dissesse que tem algo mais importante do que receitas para falarmos? A mudança de tom fez Caio franzir a testa. O que aconteceu? Estão preocupados de novo com as mudanças? Ele tinha um talento especial para sentir o clima ao redor. Ela respirou profundamente antes de explicar. Acho que estou começando a perceber que estou tão focada em trazer algo novo que talvez esteja esquecendo de ouvir as vozes que realmente importam, as das pessoas que sempre estiveram aqui. Caio se inclinou para frente interessado. Você acha que a comunidade não vai aceitar as suas ideias? É isso que me preocupa. São muitos sentimentos envolvidos, e podem se sentir traídos se não fizer as coisas da maneira certa. As palavras dela saíram quase como um sussurro, carregadas de insegurança. Onde você quer chegar com isso, Raquel? Caio indagou, tentando entender a profundidade dela. Eu quero que esse evento seja uma ponte, algo que una as pessoas, mas, e se algo der errado? E se elas não aceitarem as novidades? Ela estava começando a lembrar das expressões preocupadas que viu mais cedo, e a cada lembrança, uma onda de insegurança a envolvia. Caio sorriu de maneira encorajadora. Se as pessoas vierem aqui com o coração aberto, vão perceber o quanto você se importa com as tradições. É uma questão de conexão. O que você está tentando fazer é mais do que inventar receitas, é renovar a paixão dela. As palavras de Caio a tocavam profundamente, mas Raquel ainda tinha um receio escondido. Você acha que se eu apresentar uma receita nova, posso acabar ofendendo o legado da minha avó? Isso me assusta. Raquel, o legado não é apenas sobre o que ela fez, mas também sobre o amor que colocou em cada fornada. E isso é algo que você pode trazer seu próprio amor e visão. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela, tentando transmitir confiança. Mas mesmo com o apoio de Caio, outra preocupação surgiu em sua mente. E se a receita que eu escolher for a última gota para alguns deles? Não quero ser a responsável por uma divisão entre nossa comunidade. Ele balançou a cabeça. Você terá que ser sincera. Como você faz com o pão precisa de tempo de fermentação. O mais importante é que esse evento seja um espaço de diálogo. É o seu legado também. Raquel sentiu uma mistura de alívio e ainda mais tensão. Era verdade. A comunidade precisava se sentir parte dessa mudança, mas como ela poderia garantir que não haveria descontentamento? Aquela conversa a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo a inspirava. Vamos trabalhar nisso juntos. E se precisarmos, podemos fazer pequenas porções, assim as receitas podem mudar até o dia do evento. As pessoas podem até ajudar a escolher o que deve ficar ou sair. O que você acha? Você está certo. Ela exclamou, a esperança começando a brilhar mais forte. Se conseguirmos envolver a todos, talvez possamos criar algo lindo juntos. Com essa ideia em mente, Raquel começou a esboçar estratégias para se conectar com a comunidade. Mas enquanto se perdia em planos, uma mensagem chegou ao seu celular. Algo inesperado, um convite que poderia mudar tudo. Após ler a mensagem, Raquel sentiu um frio na barriga. E lá no fundo, uma pergunta a atormentava. O que será que vem por aí? A mensagem pulsava na tela, desafiadora e intrigante. Raquel leu novamente, tentando absorver o conteúdo antes que a ansiedade tomasse conta. Convite para o encontro da tradição gastronômica. Sua presença é essencial. O nome já era familiar. Era um evento anual que celebrava as receitas tradicionais da região, e ela sabia que seria uma ótima oportunidade para se conectar com a comunidade. Mas havia algo naquele convite que a deixava inquieta. Raquel, Caio a puxou de volta à realidade. A ansiedade dele se tornava palpável. Você está bem? O que era? Ela hesitou, pensando nas implicações. É o convite para o encontro da tradição gastronômica. Acontece em uma semana. Eu devo ir, claro. É uma oportunidade ótima. O que está lhe preocupando? Ele observou sua expressão e percebeu que havia algo mais gravitando ao redor de sua mente. Da última vez que participei, a comunidade estava tão dividida. Raquel sentiu o peso das lembranças. As discussões acaloradas, os olhares desaprovadores quando ela sugeriu uma nova abordagem para algumas receitas. E se eu for e eles não me aceitarem? Se eles virem isso como uma traição? Mas você também tem que mostrar quem você é.
Essa é uma chance de mostrar que as tradições podem evoluir sem perder a essência. O que você está trazendo pode resgatar a paixão que todos sentem pela comida. Caio se levantou, começando a andar em círculos, como se estivesse organizando suas ideias. E talvez, se você for, possa colher feedback valioso para o seu evento. Com cada palavra dele, Raquel começou a visualizar um caminho. Mas logo uma fraqueza se instalou. E se as pessoas não estiverem dispostas a ouvir? O que acontecerá se isso criar ainda mais rixas? Raquel, o que você tem a oferecer é especial. O amor da sua avó está em cada receita que você quer apresentar. Não se trata de apagar a história, mas de adicionar a sua. Pense na mensagem que você quer passar. Caio parou e por um momento ela ouviu como uma âncora firme e seguro, mas era ela quem decidia mergulhar. Então, uma ideia surgiu. E se ao invés de me apresentar como a neta da minha avó, eu aparecesse como a herdeira da tradição? E se eu levasse algumas das minhas novas criações para compartilhar? O olhar de Caio se acendeu. Perfeito! Isso gera um diálogo. Você pode mostrar que respeita o legado, mas também quer trazer algo novo. E ao mesmo tempo, você escuta como todos se sentem sobre isso. O entusiasmo cresceu dentro de Raquel, mas uma sombra de dúvida a acompanhava. Ela poderia ser vista como uma traidora ou, pelo contrário, poderia ajudar a unir a comunidade. A adrenalina pulsava em suas veias, e ela sabia que esse evento poderia se transformar num divisor de águas. Eu vou, decidiu ela, a determinação acendendo em seu coração. Mas precisamos nos preparar bem. Precisamos de arranjos, de comunicados, de um verdadeiro plano. Não quero que nada saia errado. Vamos fazer isso. Ele assentiu, compartilhando da determinação dela. Eles rapidamente começaram a esboçar um cronograma, rindo e discutindo ideias, sonhando com a possibilidade de um evento que pudesse transcender barreiras. Mas enquanto aguardava a confirmação da presença no encontro, Raquel não consegue afastar a ideia de que algo ainda maior estava em jogo. O peso da tradição, o amor da avó, a necessidade de novas experiências e a possibilidade de rejeição, tudo isso criava um turbilhão complicado dentro de si. Naquela noite, enquanto observava as estrelas do lado de fora, uma nova mensagem chegou ao seu celular. Era de uma das velhas amigas de sua avó. Com a mente ainda fervilhando de ideias, Raquel estendeu a mão, deslizando o dedo na tela. O que ela não esperava eram as palavras que poderiam mudar sua visão sobre o evento que estava prestes a viver. Precisamos conversar, Raquel. O que você planeja pode ter consequências. Raquel sentiu um arrepio. Medo e expectativa dançavam juntas no ar. O que ela estava prestes a descobrir? Raquel sentou-se, o coração acelerado. As palavras da antiga amiga pesavam em sua mente como um fardo inesperado. O que poderia ser tão insensato em seu plano de unir tradições e inovações? Com as mãos tremendo levemente, ela digitou uma resposta pedindo um encontro. Seria um deslizar de emoções perigosas, mas sabia que precisava ouvir. Nos dias seguintes, a iminência do evento estava presente em cada esquina de sua rotina. As prateleiras da sua cozinha foram invadidas por ingredientes, cada um com seu próprio potencial de transformação. Raquel estava determinada a fazer algo especial. As risadas e as discussões com Caio tornaram-se o combustível de sua preparação, mas a ansiedade persistia, como uma nuvem escura pairando sobre seu entusiasmo. Chegou o dia da reunião com a amiga de sua avó. Raquel foi até o café pequeno, um lugar que conhecia bem. O aroma de café fresco misturava-se com o do pão aquecido, trazendo uma sensação de conforto, mesmo em meio à inquietação. Ao entrar, ela avistou Dona Lida sentada sozinha, seus olhos fixos na mesa, como se estivesse imersa em memórias. Raquel, querida. Que bom que você veio, Lida sorriu, mas havia uma preocupação que não conseguia esconder. Oi, Dona Lídia. O que você queria me contar? A ansiedade na voz de Raquel ressoou um pouco mais alta do que o esperado. A amiga começou a falar suavemente, como se revelasse segredos de família. Você sabe, querida, nossas receitas têm histórias. Quando você traz algo novo, pode despertar sentimentos que muitos preferem deixar adormecidos. Raquel engoliu em seco. O que você quer dizer? O que pode dar errado? Dona Lídia hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Houve rixas, desentendimentos sérios no passado. Antigos chefes que se viram ameaçados. Não é só sobre comida. É sobre orgulho, legado. Mas eu não quero desmerecer nada. Quero respeitar a tradição. E Raquel começou, mas Dona Lídia a interrompeu. Você é uma mulher forte, Raquel. E mudar não é algo que todos aceitam facilmente. Algumas pessoas podem ver você como uma traidora. As palavras dela cortaram como uma faca. Raquel queria lutar, defender suas ideias,
Mas a verdade era que a insegurança vinha de um lugar profundo. Se a comunidade não aceitasse suas inovações, poderia perder mais do que pensava. Poderia perder a conexão com suas raízes, com as histórias que moldaram sua identidade. Dona Lídia, o que eu posso fazer? Eu quero que todos vejam as tradições como algo vivo em evolução. A desesperança transparecia na voz dela. Converse com eles. Ouça o que tem a dizer antes de impor suas ideias. Esse diálogo é vital, sugeriu Lídia, e seu olhar transmitia uma compreensão profunda e empática. Raquel sentiu um nó na garganta. Era um conselho sábio, mas e se o resultado não fosse o que esperava? E se as vozes que conheceu durante toda a vida não acolhessem sua mudança e em vez disso a afastassem? Enquanto se despedia de Dona Lídia, um dilema maior a consumia. Devia insistir em suas criações ou ouvir atentamente antes de dar o próximo passo? Ao sair do café, um peso diferente ocupava seu peito, e uma pergunta ecoava em sua mente. E se a conversa não fosse o suficiente? E se, ao invés de união, aquilo que estava construindo se transformasse em mais um motivo de divisão? As próximas horas eram cruciais. Raquel sabia que não poderia hesitar. O encontro da tradição gastronômica se aproximava. As estrelas pareciam brilhar como testemunhas silenciosas de seu desejo por aceitação e inovação. Enquanto a noite caía, ela pegou o celular novamente, decidida a se comunicar com a comunidade, mas hesitava. Qual mensagem enviar, qual tom adotar? O peso da incerteza quase a paralisava. No momento em que a mensagem estava prestes a ser enviada, um impulso súbito a fez parar. O que era que realmente queria transmitir? Que tipo de resposta estava disposta a ouvir? Algumas perguntas eram mais desafiadoras do que outras. Raquel respirou fundo e se preparou para um passo que poderia levar a mudanças significativas ou ao confronto que tanto temia. Raquel respirou fundo, sentindo o peso da expectativa. A mensagem estava ali piscando na tela como um pequeno sinal de esperança, mas também como um abrigo para suas inquietações. Com os dedos tremendo levemente, ela começou a escrever. Queridos amigos e familiares, gostaria de convidá-los para o encontro da tradição gastronômica, onde pretendo unir nossas receitas tradicionais a novas experiências. Ela parou, o coração batendo mais forte. A palavra unir parecia forte demais, quase uma provocação. O que se estão unindo realmente? Tradição e modernidade podem habitar o mesmo espaço? Com a mente borbulhando de perguntas, Raquel decidiu não publicar ainda. Uma onda de medo a paralisou. E se ao invés de acolhimento suas palavras gerassem um turbilhão de confusão? No dia seguinte, a angústia se agigantava. Raquel decidiu ir ao mercado, talvez a atmosfera do lugar pudesse clarear suas ideias. Enquanto andava pelos corredores, observou as barracas familiares, cada uma com seus produtos únicos, sua identidade. A velha senhora vendendo pães quentes, os filhos aprendendo com o pai a escolher os melhores tomates. Memórias de sua infância afloraram, a culinária sempre foi um elo entre as pessoas. Chegar ali era mais do que uma simples compra, era um ato de amor e partilha. Por um instante, quando chegou ao canto dos temperos, ela viu uma mesa recheada com frascos coloridos, cheios de especiarias que evocavam lembranças das receitas que a avó ensinou. O cheiro era intoxicante. Ela não pôde evitar. Compreendeu que precisava abordar aquilo de outra forma. Em vez de uma mensagem que empunhasse a espada da inovação, ela poderia convidar para um diálogo, um espaço seguro onde todos pudessem expressar suas angustias e esperanças. Atormentada pela empolgação e insegurança, decidiu que, ao invés de apenas uma convite formal, precisaria de um ato simbólico que marcasse a união da tradição e inovação. Com a coragem crescendo, imbuiu-se no espírito da cozinha, escolhendo harmonizar os sabores do passado com ingredientes mais recentes. Poderia criar histórias a partir de cada prato, um tributo à ancestralidade em cada garfada. Quando chegou em casa, começou a experimentar com fervor, misturando receitas. São os sabores que têm o poder de conectar, pensou. As lentilhas da avó com especiarias do Oriente Médio, um toque de limão que seus amigos adoravam. Por várias horas, a cozinha de Raquel se transformou em um pequeno laboratório de ideias, enquanto ela dançava entre panelas e assadeiras. O aroma que preenchia o ar era um convite a recordar, a sonhar, a compartilhar, e tudo isso a fez sorrir. Contudo, a cada prato que nascia, uma nova preocupação surgia. Como apresentá-los a quem não estava disposto a aceitar a mudança? O sol já se punha quando ela finalmente sentou-se para refletir sobre o que criará. A mesa estava repleta de pratos reluzentes, cada um contando uma história que talhadurão coração e alma. Mas o medo ainda a acompanhava. Quais seriam as reações da comunidade? A aceitação seria mesmo possível?
Raquel pegou o celular novamente, determinada a finalmente escrever a mensagem. Mas quando clicou e começou a digitar, uma notificação barulhenta a interrompeu. Eram fotos da nova receita sendo compartilhadas por Caio, com a legenda: "O que acham de um banquete no sábado?" Com um toque de novidade. Um frio na barriga. O que Caio estava fazendo? E se não fosse o momento certo? As dúvidas convergiam, mas havia um clarão crescente de esperança. E se o que parecia ser um choque fosse, na verdade, um convite à colaboração? Uma oportunidade para construir juntos um novo legado? Raquel fechou os olhos por um instante, sentindo a energia pulsar em suas veias. Com a coragem finalmente renovada, assim que a noite caía, suas mãos começaram a digitar de novo. E se esta fosse a chance de transformar contendas em celebrações? O que realmente poderia acontecer se todos se unissem em volta da comida, como sempre aconteceu? A mensagem surgiu à sua frente, clara e forte. Vamos celebrar juntos o encontro da tradição gastronômica. Traga sua receita favorita e vamos construir novos sabores, novas histórias. Estou nesta jornada com vocês e mal posso esperar para ver o que podemos criar juntos. E ao clicar em enviar, Raquel sentiu um peso sair de seus ombros. Mas ao olhar para o grupo de amigos e familiares, um pensamento a assombrou. Será que eles iriam realmente aceitar? Era um salto de fé em direção ao desconhecido. A manhã seguinte trouxe um misto de êxtase e ansiedade. Raquel estava tão nervosa quanto uma criança no primeiro dia de aula. Ela mal conseguia se concentrar enquanto a notificação de cada mensagem aparecia. Seriam reações de apoio ou críticas? O café ali na mesa parecia amargo, apesar da doçura do leite que costumava adorar. Cercada pela luz suave da manhã, sentou-se na sala, esperando alguém responder. O dia avançou repetidamente à sua frente, os minutos parecendo horas. Entre uma olhada e outra no celular, seu coração acelerava a cada aviso. E quando as primeiras reações começaram a pipocar, um alívio momentâneo teve a chance de se instalar. Que ideia maravilhosa! Escreveu Lúcia, a tia que sempre foi seu apoio nas festividades. Espero que tenha bastante feijoada, porque eu sou fã. Caio brincou num comentário, fazendo Raquel soltar um sorriso involuntário. Mas logo chegaram comentários mais pesados. Zé, um conhecido mais conservador e tradicional, escreveu: "E se a receita eu não aceitar? Nada como o que está no livro da vovó." Raquel sentiu um nó na garganta. Não era a primeira vez que a tradição era posta à prova, mas sua cozinha não era só um espaço sagrado de memórias. Era um lugar de transformação e diálogo. O confronto entre passado e futuro sempre existiu, e ela estava determinada a abordá-lo com amor. Cada um tem sua história, Zé. E se juntos construirmos novas receitas? Respondeu com esperança, na expectativa de que ele se abrisse um pouco. O dia passou em uma montanha-russa emocional. Algumas mensagens a faziam sentir-se expandindo, enquanto outras, como as de Zé, contrabalançavam com a dor da dúvida. A balança da expectativa se inclinava à medida que mais pessoas começavam a responder. Um agradecimento aqui, uma crítica acolhedora ali, e enfim, ela se sentiu cercada pela ligação que sempre sonhou. Quando o sol começou a se pôr, uma notificação inesperada surgiu. Era a avó de Raquel, uma mulher de palavras claras e amor infinito. Raquel, meu amor, sei que inovar é difícil, mas vamos fazer isso juntas. A tradição pode crescer. Estou dentro. A mandíbula dela relaxou. O que teria sido um dia pesado agora parecia um convite à luz. Com a avó ao seu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer resistência. Mas então, numa virada súbita de acontecimentos, Caio compartilhou um vídeo gravado por ele durante a conversa do grupo. Nele, várias pessoas debatiam acaloradamente sobre as receitas e o tal encontro. Havia opiniões divergentes, e o temor de Raquel se materializou. O que aconteceria se as discussões tomassem um caminho negativo? E se, em vez de um banquete de ideias, o que surgisse fosse um campo de batalha? O celular vibrou novamente, agora acompanhada de um sentimento avassalador. Isso está muito estranho. Vão mudar tudo? Dizia um novo conhecido, com mais indagações que aceitação. Desesperada, Raquel analisava a tela com os olhos arregalados. Seria esse um momento de virada, onde, em vez de união, ela desencadearia um conflito? Algo que ameaçava todas as relações que construiu ao longo dos anos? Ela precisava agir rápido. A comida sempre foi uma ponte. Mas como fazer daquela crise uma oportunidade? Com o coração acelerado, Raquel decidiu que estava na hora de trabalhar pelo que realmente acreditava. As palavras começaram a fluir de sua mente para a tela, enquanto um novo plano se formava. E se essa discrepância fosse o início da verdadeira conexão que tanto almejava? E se fosse o momento certo para mostrar que as tradições não morrem, mas evoluem?
Com cada toque do dedo, Raquel redigia uma nova mensagem e, ao mesmo tempo, um chamado para que todos se unissem na compreensão. Era hora de conversas verdadeiras, de transparência, de transformar resistências em acolhimento. Seria esse o início do que sempre sonhou? Mas seria suficiente para mudar corações? O que aconteceria se, no fim das contas, tudo tomasse um rumo inesperado? Os dias que se seguiram ao convite de Raquel para o encontro da tradição gastronômica foram um misto de expectativa e inquietação. Ela acordava todas as manhãs com um nó no estômago e a sensação de um peso no peito. As conversas sobre as inovações que estava prestes a introduzir na padaria pareciam crescer como fermento, mas e se a massa desbordasse? Se as opiniões se tornassem divisões? Se a comunidade não aceitasse a mudança? O dia do encontro finalmente chegou. Raquel se levantou antes do sol, o cheirinho do pão fresco a acompanhava como um mantra familiar. Cada receita que preparava tinha sua avó como inspiração, e o amor que ela colocava tinha que ser sentido por todos. Com muito carinho montou uma mesa longa, repleta de pães, bolos, tortas e especiarias que refletiam tanto seu passado quanto seu futuro. Quando a comunidade começou a chegar, Raquel sentiu seu coração disparar. Amigos, vizinhos e até mesmo rivais estavam presentes. Dona Neide, com sua expressão temerosa, se aproximou primeiro. Raquel, querida, espero que esteja tudo bem por aqui, disse, com um olhar que misturava encorajamento e apreensão. Vão ser novas experiências, mas com a essência que todos conhecemos. Raquel tentou transmitir segurança na voz, enquanto pegava a mão de Dona Neide. O toque caloroso a acalmou por um momento. As conversas começaram em um murmúrio constante, mas logo os olhares foram se voltando para Raquel, que se pôs à frente, o coração em punho. Ela respirou fundo, e com um sorriso genuíno disse, hoje quero que celebramos juntos. Cada prato aqui é uma ponte entre o nosso passado e o futuro que podemos construir juntos. Vamos experimentar. Quero ouvir o que cada um de vocês tem a dizer. A mesa se encheu de vozes. Raquel viu Zé ferver o coração nas críticas, mas também notou a luz nos olhos de quem se lembrou da avó e de momentos únicos na padaria. A energia se diversificou. Cada prato trazido à mesa era um convite ao diálogo. Saladas com temperos exóticos se misturavam às sopas tradicionais, e a dança dos sabores fazia o clima vibrar. Dona Neide, que sempre carregou as tradições, começou a elogiar os novos sabores, e até mesmo a pedir mais um pedaço daquele pão inusitado que Raquel tinha feito. Os olhos dela brilhavam enquanto provava, e a expressão de surpresa dissolvia as tensões. O outro cliente mais conservador também se intrigou. E se fizéssemos uma competição de receitas tradicionais antes de incorporar tudo isso em uma nova receita? Sugeriu em um tom que transformou a ocasião em um jogo. E assim, o que começou como um potencial campo de batalha, tornou-se um banquete de ideias. Raquel percebeu que a comida não criava apenas memórias, mas também diálogos e visões compartilhadas. As histórias se entrelaçavam, e o que antes parecia uma separação se tornou uma nova aliança. Conforme a noite crescia, os rostos antes preocupados começaram a se iluminar. Raquel percebeu o poder de uma comunidade unida em torno do mesmo amor à preparação dos pratos da avó, o desejo de evolução e a esperança por novas perspectivas. E no meio da festa, com as mãos enfarinhadas e o coração leve, Raquel viu seu sonho se manifestar de um jeito que nunca imaginou. A transformação já não era só sua, era de todos. Era um sentimento que pulsava no ambiente, um eco de vida e continuidade. Quando a festa terminou, Raquel sentiu a certeza que faltava. Tradição e inovação não eram opostos, mas aliados em uma linda dança. A luz da manhã seguinte acolheu Raquel e a padaria revigorada. Com um sorriso radiante, sabia que o legado da sua família tinha sido renovado. E olhando para o futuro, ela estava mais do que pronta para compartilhar sua história, cercada por uma comunidade que a apoiava. E assim, Raquel, a neta da avó, se tornou a guardiã da tradição reimaginada. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais transformações como a de Raquel, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens inspiradoras. E não esqueça, comente suas reações e sentimentos sobre o final. O que você achou da jornada da Raquel? Seu feedback é super importante, então não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar inspiração.